pessoal de casa, né? Pessoal de casa, se puder mandar um oizinho aqui no chat. Tá ficando todo dia assim, tá assim mesmo? Tá, não tem ninguém aparecendo. Como é que é? Mas ninguém falou se tiver assim ou não. É? Nem dúvida tô mais tirando. Né? Mas será que tem gente lá? Deve ter, né? Deve ter uns dois. Tá. Então, galera, veja bem. Estamos trabalhando aí com geografia do Brasil na primeira aula, na segunda, geografia geral. Eu comecei com vocês a aula passada com conceitos importantes sobre demografia, né? Para a gente entender esse histórico aí. Então, eu fui com vocês a aula passada até população relativa, que também é chamado de densidade demográfica. Estão lembrados disso, né? Então, só relembrando rapidamente, população absoluta é o número total de habitantes, independentemente de qualquer outra coisa. Número total de habitantes, independentemente de qualquer outra coisa. Ou seja, não se preocupa nesse sentido aí com o tamanho do território e por aí vai. Tudo bem? E aí eu tenho a população absoluta, né, do Brasil, com aproximadamente hoje aí 220 milhões de habitantes aproximadamente. Esse número varia aí, mas é mais ou menos isso. População relativa ou densidade demográfica, tamanho do território, né, com relação, né, à população absoluta dividida pelo tamanho do território. Eu tenho no Brasil hoje aproximadamente aí 26 habitantes por quilômetro quadrado. Ponto. Tá? É mais ou menos essa a vibe aí. Tá? E aí, o Brasil é considerado um país populoso e não densamente povoado. Porque o que é um país populoso? A gente vai ver isso melhor quando eu for falar de urbanização lá também em geografia geral. Mas só para você ter uma ideia, por que eu chamo o Brasil de país populoso? Gente, a grosso modo, país populoso é aquele país que tem um grande número de população absoluta, beleza? Ponto. Mário, e aí? O Brasil então tem, né? Porque o Brasil é um país aí com mais de 200 milhões de habitantes. Com certeza. Então o Brasil é considerado um país populoso, ponto. Então a gente coloca aqui só para a gente dar uma lembrada aí. Então, Brasil, país populoso. Por quê? Porque ele tem mais de 200 milhões de habitantes. Tudo bem? Tá aí. Beleza. Quando eu falo que o Brasil não é densamente povoado, porque não densamente povoado. Porque aqui, cara, eu vou ter aproximadamente 26 habitantes por quilômetro quadrado. Percebe? Então eu tenho pouco. 26 habitantes por quilômetro quadrado, tá aí, eu tenho pouco. Tá. Então, não densamente povoado. Beleza. Professor, existe país populoso e povoado? Existe, a gente vai revisar isso lá em geografia geral. Hã? Japão, China, tá? Então a gente vai ver isso melhor lá, eu trago alguns quadros comparativos para vocês lá, é bem interessante. Então tá aí, Brasil é um país então considerado populoso, mas não densamente povoado. Professor, oi. Mas então, o país normalmente quando ele é densamente povoado, praticamente ele é populoso. Sim. Só que o contrário não. Tá? Eu vou mostrar isso bem melhor, essa proporção para vocês, quando a gente for revisar isso lá em geografia geral, tá? Igual eu falei, vou trazer uns quadros, vai dar para a gente entender a proporção entre uma coisa e outra, tá? Como aqui essa aula é de Brasil, já estou focando em Brasil aqui. Galera, presta bem atenção. Professor, e por que o Brasil com 200 milhões de habitantes, é uma dúvida que deve surgir na sua cabeça assim, pô, se o Brasil tem 200 milhões de habitantes, mais de 200, né? Bem mais, 220 milhões de habitantes. Por que ele não é densamente povoado? Já sei, professor, porque é um país grande pra caramba, né? Cara, não é só relacionado a uma questão do tamanho do território, tá? A gente tem que entender que quando a gente fala de distribuição da população, isso é uma coisa que eu tenho que tomar muito cuidado. Porque a distribuição da população, ela segue critérios
Vou botar aqui, ó. Segue critérios que vão ser históricos. Como, por exemplo, vamos lá. Fatores naturais. O que é que eu tenho mais aí? Fatores naturais. Eu tenho fatores economia. Isso. Política. Quando eu falo geográfico, eu posso pensar nisso aqui, ó. Porque tem a ver com o homem, tá vendo? Tá vendo que eu separei aqui agora entre naturais e geográficos? Naturais, natureza. Geográfica, economia, política, cultura, qualquer coisa que esteja o homem relacionado. O fato é que você tem que entender que um país do tamanho do Brasil, ele não tem como um país do tamanho do Brasil se desenvolver de maneira uniforme, todas as áreas ao mesmo tempo. Vocês viram aqui no começo, lá atrás, no curso, lá atrás, quando a gente começou a trabalhar, e a gente falou sobre uma coisa interessante, que era a formação do território brasileiro. Você vê que o próprio formato do Brasil, o Brasil é descoberto em 1500, e só 400 anos depois, em 1903, que o Brasil, através do Tratado de Petrópolis, né, que vai atingir o seu formato atual, que é o formato lá, incluindo a questão do Acre, o território que era da Bolívia, enfim. Então note que o próprio histórico político do país, econômico, né? Você teve um lado desenvolvendo primeiro, um país que tem um imenso litoral, ou seja, não tem como a população de um país com histórico assim ser bem distribuída. Professor, então eu posso pensar na questão de ser povoado, relacionar isso a uma questão de ter uma população bem distribuída? Sim, ou algo muito próximo a isso. Só que deixa eu te dizer uma coisa, cuidado com isso. Eu quero que vocês se atentem, porque esses critérios, ó, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Critérios, olha isso aqui, tá? Não estão ligados ao nível de desenvolvimento. A gente tem uma mania de achar que país desenvolvido é sempre tudo muito certo. E não é. Tudo é corretíssimo. Por exemplo, país desenvolvido ou subdesenvolvido vai ter uma população mal distribuída. Aí você fala, opa, a palavra mal, eu já ligo a subdesenvolvimento, né? País desenvolvido, bem distribuído. Opa, é isso também. Não. Eu posso lhe afirmar que a maioria esmagadora dos países possuem uma população mal distribuída. Entendeu? Uma população mal distribuída. A maioria dos países do mundo possuem uma população mal distribuída. Ponto. Mas isso é normal? É normal. Eu vou te dizer por quê. Porque atende esses critérios aqui. Por exemplo, vamos pensar no natural no Brasil. Pô, os caras chegaram por onde? Pelo litoral. Onde é que começou a povoar? Tá. E aí? Será que só porque começou a povoar que é mais desenvolvido? Não, aí tu começa a puxar uma coisa pela outra. Por exemplo, se um lado começa a se povoar primeiro e começa a se povoar, obviamente, mais, é ali onde você vai ter a maior necessidade de produção. Percebe? Vamos lá. Você pega, saindo um pouco de Brasil. Isso aqui é a América do Norte, beleza? Eu tenho aqui, ó, cortado na metade, eu tenho Canadá e eu tenho Estados Unidos. Por que que tu acha que durante a maioria da existência da economia desses dois países, o Nordeste dos Estados Unidos e o Sudeste do Canadá é a área mais desenvolvida do país, é onde concentra mais indústria? Claro, isso mudou de uns tempos para cá, tem mudado, não completamente ainda,
Aqui é o Manufacturing Belt dos Estados Unidos, né? O cinturão da produção e tal. Por quê? Deixa eu te dizer, foi por aqui que os caras chegaram lá da Europa para cá. Aqui eu tenho a região dos Grandes Lagos, que interliga o território do Canadá com os Estados Unidos. Tá vendo? É porque é desenvolvido? Não, uma questão natural, uma questão histórica de que é por onde os caras adentraram aí ao território, é uma questão de demografia que ali foi acontecendo. Você quer ver um exemplo? Como isso não tem muito a ver com o nível de desenvolvimento, uma das regiões mais desenvolvidas do Brasil é o sul do país, colonizado depois. A última região praticamente, né? Não povoada, questão de ser povoado, o centro-oeste. Mas a colonização, por último, vai acontecer lá no sul. Por que lá então é mais desenvolvido se foi depois? Por que lá é mais desenvolvido do que o Nordeste? Aí tu vai olhar, tem várias questões lá, que a coroa se saiu de Salvador, na Bahia, a capital do Brasil, a coroa se abrigou lá no sudeste do Brasil, lá foi aonde foi descoberto o ouro e por aí vai. Aí foi concentrando ali o que nós chamamos de fatores locacionais que fizeram com que, entendeu? Aquela parte ia atrair-se mais indústria, porque era a área mais urbanizada, e a gente vai ver aqui que urbanização... Vocês já viram um símbolozinho que fala assim, gentileza gera gentileza? A gente vê muito por aí, né? Então, se você for em Pirinópolis, tu vai ver isso em todo restaurante, em toda lojinha para vender essa plaquinha. Gentileza gera gentileza. Então, um ciclo vicioso, né? O que acontece? Industrialização e urbanização também provocam um círculo vicioso. Então, vai depender de cada país. O que eu quero que você entenda é que a maneira com que um país distribui a sua população não é determinado pelo seu grau de desenvolvimento. Até porque a população chega no país antes dele se desenvolver. Então, são vários critérios. Aí tu pega um país igual ao Brasil, cara, que é uma espécie de mosaico natural. Mosaico cultural, geográfico, humano, né? O Brasil é uma colcha de retalhos natural e por aí vai. Como é que um país desse vai, né, se desenvolver ao mesmo tempo, né? Fora as outras coisas que nós temos aí, que a gente vai ver mais para frente aí no curso. Ah, por que a capital veio para o centro do país? Não, ela veio para cá, para o centro do país, com medo de invasão. Invasão na época de JK, quem que invadiu isso aqui? Tá doido? Quando o Brasil mais correu risco de invasão na capital foi na época que era em Salvador e na época que era no Rio de Janeiro. Nessa época ainda fazia algum sentido, principalmente em Salvador. Na época de JK, não. A ideia de botar Brasília para o centro, botar a Brasília não é porque é a capital é que se chama Brasília. Mas botar a capital para o centro do país, a ideia é assim, cara, como é que eu posso te dizer? A ideia é desenvolver o centro do país, é povoar o centro do país, criar ali um mercado consumidor, entendeu? Então, assim, a história do Brasil, ela é como, por exemplo, Distrito Federal. A gente vai ver em urbanização isso, né? Que emenda com isso aqui também. Extremamente novo para a história do país. E isso tem as suas... Só não é mais novo que Palmas, né, professor? Só não é mais novo que Palmas. Tá, Brasília. Capital, a última que surgiu no Brasil é Palmas, lá em Tocantins, por conta daquilo que eu falei lá, na formação do território brasileiro, né? A divisão regional do IBGE. Lembra, né? Fernando de Noronha, Amapá e Roraima viraram, né? Fernando de Noronha virou um município de Pernambuco. Amapá e Roraima viram estados depois da Constituição de 88, né? O Goiás é cortado no meio para o surgimento do estado de Tocantins. Tá? Aí surge, né, Palmas é da década de 90, né? Então, assim, na verdade já existia, né, a capital, a cidade com o nome de Palmas, né? Ela só ganha o status de capital, aí ela se desenvolve bastante. Muita gente conhecida minha, que hoje é milionário lá em Palmas, porque os caras venderam tudo que tinha aqui e vazaram para Palmas. Hoje os caras são donos, na hora que surgiu, hoje os caras são donos de rede de supermercado, de posto de gasolina, rede de farmácia, entendeu? Porque
a cidade cresceu, né? O status de capital. Então, muita gente enricou em Palmas e chegaram lá assim que Palmas, não é que Palmas surge, né? Mas que Palmas passa a ser capital. Bom, então ainda falando aí de demografia, né? É importante falar disso. O Brasil tem lá os três, isso nunca vi cair em prova aí de SpaceX, mas é só para a gente saber, né? O Brasil tem lá os três grupos étnicos, né? Que formaram o Brasil, que era o nativo aqui, que foi chamado de índio, né? O escravo, que veio junto com quem? Quem trouxe o escravo? O europeu, né? É bom a gente falar europeu, não apenas portugueses, né? E aí? Porque quando eu falo portugueses, aí é um pouco diferente, porque aí eu estou restringindo. Não foram só os portugueses que vieram para o Brasil, nós temos aí também, né, holandeses, espanhóis, e eles também trouxeram escravos, né? Bom, o cruzamento dessa galera forma algo chamado de miscigenação, que todo mundo sabe, né? Daí surge o cafuso, surge o caboclo, surge né? E aí vai indo, caboclo, mameluco, cafuso, né? E aí vai. O fato é que hoje nós temos uma população que é difícil de definir. A nossa população é difícil de definir porque ela é uma população, no geral, parda. Ah, mas aí você tem uma maioria negra em determinado estado. Cara, deixa eu te dizer, a gente está muito próximo, se é que a gente já não pode fazer isso, arriscar que a população brasileira, hoje ela não tem nenhuma definição, sabe, de forma determinante, né? O que a gente tem é uma mistura muito grande de tudo, né? Então, assim, faça o teste hoje quando você estiver voltando para casa. Questão de biotipo. Eu faço isso por essa sala de aula aqui, né? Eu tenho aqui biotipos bem diferentes. Você vai numa padaria e olha as 10 próximas pessoas que entrarem. Pode observar para você ver. Todo mundo diferente de todo mundo. Bem diferente mesmo. É diferente, cara. Por exemplo, você chega lá nos Estados Unidos, você olha para a galera tem a cara de gringo mesmo, não é? A mistura é bem menor, é miscigenado, mas é bem menor. Um dos caras que mais tem cara de americano que eu conheci na minha vida é o próprio Trump. Donald Trump, cara, meu irmão, se tu levar ele para outro planeta, alguém vai olhar lá e falar dos Estados Unidos, esse cara aí. É inconfundível. E grande parte deles também, eles têm um biotipo parecido. Na Europa também. Tá, que varia de país para país, como por exemplo, é interessante você notar isso. Na França tem muita gente, hoje chama de preto, né? É difícil para mim falar assim, porque quando eu era bem mais jovem, você chamar uma pessoa de preta, você estava sendo extremamente pejorativo, né? Hoje o termo mudou, porque até onde eu estudei sobre isso, se você chamar de negro, você está remetendo a pessoa não a uma característica física, mas a um tempo histórico onde essas pessoas foram extremamente exploradas. Tá, eu entendo. Mas assim, é muito difícil para mim chamar de preto. Entendeu? Porque eu cresci, né? Eu ouvi do meu pai e da minha mãe, não chama ninguém de preto não, é feio, é negro. Entendeu? Você está chamando de preto, você está sendo pejorativo. Então, para mim, cara, isso é difícil. Principalmente quando eu estou falando para muita gente, né? Que eu tenho que falar assim, o fulano, né? Vamos lá. Pessoal, você viu lá o caso com o Vinícius Júnior lá, que a gente pode até comentar isso aqui também, porque está bem dentro da matéria. É porque ele é preto, cara. Isso para mim eu já estou xingando o cara e está falando que ele é preto. Mas é a maneira, se você for observar, mais correta mesmo. Que cor que é o cara? Se eu chamo o branco de branco porque ele é da cor branca, não tem problema nenhum chamar o preto de preto por ser da cor preta, não é? Então assim, mas isso ainda é muito regional. Muitos lugares do Brasil, por exemplo, aí sim, hein? Aí sim, pessoal, um minuto aí, vamos. Até o professor parou, velho. Ó, tá vendo? Estão ouvindo aí, né?
Irmão, depois de uma goleada igual a de ontem, velho, cara, não tem como não vibrar. Amassamos, cara. Amassou. Então, A gente tem mais finalização que os caras, mais posse de bola. mas é assim mesmo. No futebol não vale a intenção, não, só quando é falta. Né? Então, o que acontece? Parabéns, viu? Ande sempre assim, você está, né, demonstrando a qualidade intelectual sua e emocional. O que acontece? Lá na França, por exemplo, você pega os times de futebol da França, as seleções, tá? Porque time de futebol tem muita gente de fora. As seleções francesas têm ano que os 11 jogadores são pretos. Então tem muita gente da cor preta lá na França, né? Então assim, tanto é que o pessoal tá meio já que pensando assim, para onde o Vinícius Júnior deveria ir para ele não sofrer tanto. Paris Saint-Germain seria uma boa saída para ele. Até porque na França, deixa eu te dizer, na França é um dos únicos países da Europa em que racismo é crime. Sabiam disso? Não é. Na Espanha você tem lei para crime de ódio. Vamos lá, você pode pegar o que aconteceu com o Vinícius Júnior lá e colocar como crime. Esse negócio do Vinícius Júnior aí vai vir como tema de redação aí para alguma coisa, viu? Pode não citar o Vinícius Júnior, mas intolerância racial. Jogador brasileiro. Não, nem assim. Às vezes o tema vem só como intolerância racial. E aí que triunfe a força da imaginação. Aqui no Brasil, quando acontece uma coisa dessa, Então deixa eu te dizer, porque no Brasil existe uma lei. Então, cuidado. Isso é interessante a gente falar, porque está bem dentro da matéria mesmo. A gente está falando de demografia. Preste bem atenção. Não é que no Brasil não exista racismo. O Brasil é um dos países mais racistas do mundo. O que ocorre é que hoje, né, de um pouco tempo para cá, não é de muito tempo, existe uma lei que proíbe a explicitação do racismo. O racismo não acabou, tá? Quem era racista continua sendo racista, ponto final. Criou filhos que hoje são racistas. Continuam sendo racistas, só que o cara pensa duas vezes. Né? O cara chamar o outro de macaco no meio da rua, o cara fala, meu irmão, eu vou arrumar para minha cabeça. Então ele não chama, mesmo que ele acha que o cara seja um macaco. Considere o cara um macaco, entendeu? Mas o cara segura a onda porque ele sabe que ele vai arrumar para a cabeça dele. Né? Então, olha isso, né? Na França, por uma questão também dos escravos e tal, tem muita gente da cor preta lá na França. Lá na Europa, né? Lá na França, tem lei, é racismo, é racismo lá, é crime. Só que eu tenho falado, eu até falei hoje de manhã, onde eu estava dando aula, tá? Esse negócio que está acontecendo com Vinícius Júnior lá, é maior do que racismo, tá? É mais do que racismo, não é só racismo, eu preciso explicar isso para vocês, é interessante, até para dar subsídio para vocês, se vocês precisarem escrever sobre isso, ok? Vamos lá. Eu não quero que você entenda que eu esteja aumentando ou diminuindo o mérito ou o nível de vitimismo lá não é nem de vitimismo, né? É vitimização do Vinícius Júnior. Não é isso, eu não tô aqui discutindo isso. Mas o que acontece? O Vinícius Júnior, ele é odiado na Europa. E por que ele é odiado na Europa? Não é na Europa toda, não é isso. É porque o Vinícius Júnior, até questionavelmente, se isso é desportivo ou não, ele provoca bastante. Ponto. Ele provoca bastante. Né? Ele já foi pego em várias leituras labial, perguntando para o cara quanto é que você ganha por mês. Né? Ele entra na mente do cara. O cara faz uma falta nele, não sei o que, ele fala, pô, você sabe quanto é que vale minha perna? Ele provoca mesmo. Ontem ele tinha que ter sido expulso. Ele precisava ter sido expulso. Ele estava totalmente antidesportivo. Por exemplo, ele estava no estádio do time adversário, o time adversário está quase rebaixando e ele eles têm um sinal lá na mão para fazer lá quando é que o time está próximo de ser rebaixado, para zoar. Ele passou o jogo quase que inteiro mostrando para a galera que o time dele estava quase rebaixando. Entendeu? Ele pergunta para os jogadores, né? Ele zoou o tempo inteiro.
Tipo aquilo que o Felipe Melo fez quando ele foi substituído contra o Flamengo agora. Vocês todos são meus vices. Ele tinha que ter sido expulso ali. É porque ele já estava expulso, mas cabe uma punição ao Felipe Melo. Porque ele está instigando a torcida a uma situação de ódio e que se aquela galera toda num estádio que é estilo FIFA invade para bater nele, adeus, filho, não tem o que fazer. E aí o cara chega e fica provocando todo mundo ali, ele pode causar uma tragédia. É atitude antidesportiva. Uma coisa é ele chegar lá na rede social dele e falar, vocês são todos meus vices, tudo bem. Mas num estádio onde ele pode causar uma situação de descontrole total, isso não pode ser feito. Entendeu? Não é porque eu sou flamenguista, sou puto com ele porque ele fala isso. Não, é porque o cara está errado em fazer isso. Ele está causando uma situação de insegurança para várias pessoas. Podem morrer várias pessoas. Porque aí se a torcida do Flamengo invade ali para bater, a torcida do Fluminense também invade para bater na do Flamengo. Tu vai ter 70 mil pessoas brigando dentro de um estádio. Vai morrer mais de 1000. Você está entendendo? Por conta de uma provocação irresponsável do cara. Invadir o campo, né? Né? O Felipe Melo não dá para discutir muito sobre ele, porque a questão de caráter, essas coisas aí é bem discutível mesmo. Ele é violento, ele é maldoso, né? Mas voltando para o nosso assunto aqui, presta bem atenção. Pode ser que a França seja um destino, mas o Vinícius Júnior, ele tá enrolado, cara, porque ele já ficou marcado por isso. E se o público dele for jogar na Europa, mesmo que ele não jogue na Europa, vamos lá, é Europa o que eu vou falar, mas é e não é, né? Mas, por exemplo, se ele for jogar lá no time lá do Arão, lá na Turquia, Fenerbahçe. O Fenerbahçe, todo ano ele faz excursão na Europa, em Champions League, em outros campeonatos. Quando o Vinícius Júnior pisar num estádio na Europa, dependendo, não é todo o país, mas na Espanha, por exemplo, os caras vão, bicho, eles imitam o macaco mesmo. É que aí quando o Brasil joga na Argentina. É onde eu quero dizer para você essa questão aí. Entenda, o caso do Vinícius Júnior é mais do que racismo por cor de pele, tá? É mais do que isso. Tanto é que Daniel Alves, ele é preto? Não é. Ele é pardo. Jogaram uma banana para ele, inclusive ele pegou a banana e comeu. Ronaldinho Gaúcho, tá, que ele é mais para negro, mas o Ronaldo Fenômeno, jogavam banana para ele no estádio, imitavam macaco. Por quê? Isso é uma coisa que remonta lá do eurocentrismo. O sentimento de superioridade que o europeu tem do mundo. Então, lá fora, o Brasil, em muitos países, é conhecido como como floresta amazônica. Entendeu? Tem gente lá fora, da sua idade, por exemplo, e até mais velho, que acha que se chegar no Brasil, em qualquer lugar que andar, vai ser rodeado de índio. Que no Brasil, você vê animal silvestre andando na rua. Entendeu? Os caras acham que a gente aqui somos uma selva. E aí eles acham que nós somos extremamente involuídos. Daí o nome de macaco. Quero dizer para vocês que na Europa, brasileiro ser chamado de macaco, ele vai ser chamado de macaco independente da cor de pele. Então é mais uma questão de xenofobia, né, do europeu. Cuidado, porque não vou dizer que não é xenofobia. Me perguntaram isso de manhã. Tem xenofobia também. Mas tem um detalhe, a xenofobia se dá quando eu vou para lá para tomar emprego deles lá. Entendeu? Então, o cara xenofóbico é aquele que não quer o do outro país aqui. E aí não tem nada a ver com cor de pele. É porque eles pensam, esse cara está aqui, ele nem daqui é, olha da onde nasce a xenofobia. Nós que pagamos impostos aqui, nós que desenvolvemos esse país. Aí vem esse cara lá de fora para chegar aqui e curtir o que a gente montou, o nosso rolê aqui, a nossa festa. E outra, pegar um emprego de alguém daqui. Tanto é que, olha como isso é sério. Xenofobia, eu acho que a aula está sendo bem esclarecedora para muita coisa. Xenofobia
tá? Tem muito mais a ver com quem sai daqui para arrumar emprego bom lá. Porque emprego que imigrante pega lá, eles nunca iam pegar. Emprego que imigrante pega, eles querem é que imigrante entre mesmo. Lá nos Estados Unidos mesmo, tem um dia do ano lá, que eu não sei qual é, que todos os imigrantes param. Eles param porque é o dia do imigrante. E a ideia é mostrar a importância deles. Então, imigrante não trabalha nesse dia. Posso te dizer uma coisa? Você não consegue pedir comida nos Estados Unidos esse dia. Nada funciona. O dia em que a Terra parou. Entendeu? Porque a maioria dos serviços, os serviços básicos, eles querem os imigrantes mesmo lá. Entendeu? Então, assim, tu acha que os Estados Unidos não sabem que tem um monte de imigrante legal e sabe até quem é? Você está sendo vigiado nos Estados Unidos. Entendeu? Você está sendo vigiado lá. Só que se você é um cara que não altera, é um cara que não leva risco nenhum e está fazendo lá um serviço de desentupidor de esgoto, fica aí, filho. Eu sei que você está aí, mas eu finjo que não vou te ver. Só que eu estou te olhando, tá? Entendeu? Então, xenofobia também é para um grupo fechado. Xenofobia não é para todo mundo. Xenofobia é se você for bem sucedido ou médio sucedido nesses países. Aí o cara olha e fala, eles não vão ter xenofobia lá com relação a um cara que saiu daqui para Portugal para ir dirigir um caminhão lá. Eles não se misturam, mas isso não é xenofobia. O cara simplesmente, eles não querem amizade e tal. Xenofobia é quando persegue. Fobia, que é muita coisa, isso que a gente não sabe no Brasil. Homofobia no Brasil. Homofobia no Brasil tem um sentido deturpado, em muitos casos. Olha, não quero polemizar nada, mas, por exemplo, homofobia. Uma coisa é a pessoa não concordar, ponto. Mas ela respeita. Ela trata bem, trata. Ela não faz mal a essa pessoa pela condição sexual dela? Não faz. Inclusive, tem uma pessoa dessa trabalhando na empresa do cara. O cara não é homofóbico, ele é contra a homossexualidade. Ele não queria ter um filho, ele não seria, enfim. O que é homofobia? É quando há perseguição, quando há tentativa de prejudicar, discriminação, aí é homofobia. Entendeu? Então, assim, no Brasil, a questão, e não só fobia, tem várias fobias no Brasil, né? Claustrofobia. Né? Então, assim, se você for olhar, né, a pessoa não gosta de lugares fechados. Isso é uma coisa ela não gostar, mas ela frequenta. Ela pega um elevador, ela não gosta, ela não se sente bem. Ele não é claustrofóbico. Agora, se ele evita, não vai, não, aí é outra situação. Percebe? Então, assim, existe a diferença entre não concordar e ser intolerante. Tá? Então, a xenofobia lá fora é assim também, galera. Então, no caso deles lá, não é por uma questão de xenofobia, é por uma questão de se sentirem superiores. Entendeu? Fala, brasileiro, essa galera, isso é povo da selva lá, isso é índio, isso é macaco. Não tem muito a ver com a cor da pele. Claro que na questão do Vinícius Júnior, por ele ser preto, aí os caras, entendeu? Mas entenda que a maioria dos caras que lá na Europa chamam ele de macaco não é porque ele é preto. E a questão é muito maior. É porque eles veem os brasileiros como pessoas evoluídas, da selva. O argentino é assim. Né? O argentino é assim. Vamos lá. O Gabigol foi várias vezes chamado de macaco lá na Argentina. Pô. O Gabigol, ele é branco, pardo. Mais claro do que o Daniel Alves, macaco. O Gabigol pegava na bola lá e os caras imitando macaco. Entendeu? Então, assim, é uma questão maior. Extrapola a questão do racismo. Tá? Então, é triste a notícia que eu estou dando, né? Porque o que eu estou falando para vocês aqui piora ainda mais a situação. Né? É uma coisa pior, né? Na minha frente ninguém é racista, não, pô, encheu o cara de porrada. Né? Por quê? Porque aqui o cara sabe que ele vai ter um problema, não é contigo só. Ele vai ser preso.
Entendeu? Ele vai ser preso, aí o que é que vai acontecer? Aí ele vai aparecer no jornal e aí ele não arruma mais emprego em lugar nenhum e por aí vai, né? Então, cara, prepare-se, porque vai vir nas provas aí daqui para frente, porque o que aconteceu ontem foi a cereja do bolo, né? Só casos claros de racismo dentro de estádio, na hora que está jogando, só o Vinícius Júnior sofreu 10 vezes. 10. A xenofobia é contra um povo, né? Não é contra um povo. Xenofobia é contra pessoas de... Foi sensacional a tua pergunta, porque eu não poderia deixar de falar isso. Xenofobia é contra estrangeiro. O estrangeiro que está se dando bem dentro do seu país. Você quer ver um exemplo? Só para você ver? Xenofobia não é só contra pessoas de países pobres que estão se dando bem dentro do seu país. O francês, por exemplo, é extremamente xenofóbico com o norte-americano. E o Holocausto, professor, foi um caso de xenofobia? Não, o Holocausto não é xenofobia, né? O Holocausto é genocídio. Aquilo é genocídio, não é falar que no Brasil, que houve lá na pandemia, e por favor, eu não quero polemizar, por favor, por favor. Tá? A Espanha, que é o país um dos mais diversificados da Europa, né? Porque tem galego, tem basco, tem Sim, sim. catalão. Tanto é que o aeroporto mais movimentado do planeta é o Charles de Gaulle, em Paris. Paris é a cidade mais cosmopolita do mundo. O que é isso? Que tem lá dentro, morando, usando a cidade, pessoas do mundo inteiro. Entendeu? É a cidade mais cosmopolita. Não é Nova York, é Paris. Pode ser que isso mude? Pode, porque Paris vem, né, com filme queimado tem tempo. Quem não queria aqui morar em Paris, né? Mas para os padrões europeus, Paris virou um lixo. Tanto que o senhor falou da seleção francesa, que eu estava vendo, assim, muitos machucaram, mas acho que na seleção inteira eram 8 naturalizados. 8. É. O time titular do ano passado, estava no campo 8, né? É. Então, veja bem, a questão da xenofobia, ela está muito mais ligado ao ei, não vem curtir na minha piscina, não, do que a questão de preconceito. Entendeu? Então, assim, você pode ter as duas coisas misturadas? Pode. Ah, eu sou um cidadão francês, eu estou lá em Paris, muda você, tá? Que já morou no Brasil inteiro, nômade. Né? Esse menino ele comete crimes nas cidades, que ele mora um pouco numa cidade e é mandado embora para outra. Toda cidade que a gente cita aqui, ele fala, eu já morei lá. Né? Esse menino deve ser matador de aluguel. Agiota, ou pega dinheiro com a agiota, tem coisa aí. Eu até aconselho vocês não fazerem muita amizade, não ficar muito próximo. Tem coisa errada aí. Eu já estou quase acabando com essa fala dele. Isso. Aí o que acontece? O que acontece? Brincadeiras à parte, vamos lá, e chega você lá, eu sou francês, tá? E mora do meu lado você, do meu outro lado um norte-americano que trabalha com tecnologia da informação. Tu chegou para ser caminhoneiro. E eu ter xenofobia aos dois. Mas a você é mais ligada também a preconceito. Aí eu também estou sendo xenofóbico, por quê? Falar, por que esse cara está aqui? Aí ele vai morar no mesmo bairro que eu? Como assim? Vai usufruir das mesmas... Tanto é que no próprio Estados Unidos, que são bem xenofóbicos também, né? Eles lá são contra que pessoas de fora utilizem o sistema de saúde deles. Véio. Eles mesmo não usam. Né? Então o que acontece? É uma coisa assim... E já do outro lado de cá, eu ter xenofobia, porque você é um cara que está vindo para cá para pegar um emprego bom aqui. Então, cuidado, xenofobia não necessariamente é preconceito. Está mais ligado a falar assim, porra, eu vou ter que dividir meu bolo contigo, tu nem daqui é, pô. Entendeu? Então, bem complicado. Então, olha só, essa questão aí que a gente viu no futebol ontem é muito mais grave, né? Porque tem uma questão aí cultural, né? E lá, deixa eu te falar, não deu em nada, não vai dar em nada, ninguém vai ser preso, porque isso não é crime lá, tá? Não é crime você
tem preconceito racial lá na Europa, em alguns países, como por exemplo em Madrid. Outros já são mais evoluídos, como a França. Tá? Então o Brasil ele é uma mistura disso tudo, cara. E isso incomoda eles lá também. Eles lá não têm preconceito só com o negro também. Na Europa há muito um sentimento de linhagem. Esse sentimento é tão louco lá que Hitler existiu. O que era Hitler, a questão de Hitler? Tá certo que os judeus estavam se dando bem na Europa, né? Porque os judeus sabem muito negociar. Mas Hitler tinha muito da questão da linhagem, biológica mesmo. A raça ariana. Então os caras costumam se ver como superiores mesmo. Entendeu? E é complicado. Tem umas teorias aí que ardem ao ler, sabia? E essa teoria é para todos os países do mundo. Por exemplo, que tem mais pessoas bonitas. Teorias assim, tá? Tem mais, as pessoas ricas são mais bonitas, não é só porque se arrumam, é porque se alimentam melhor. Olha isso. Né? É porque tem acesso a produtos melhores de embelezamento, de limpeza pessoal, trabalham menos, então se desgastam menos. Né? Galera, se a gente for enveredar... Gente, vocês não têm noção, não. Se você for cavar até aonde vai esse negócio de preconceito, você não tem noção, não. É porque no Brasil, de uns tempos para cá, essa discussão ela ficou basicamente cercada pelos dois temas. A questão de preconceito, né? A questão da sexualidade da pessoa, não é isso? E a questão de cor, de pele. Então, quando a gente fala no Brasil preconceito, as pessoas já pensam a questão da homossexualidade ou a questão da cor de pele. Mas o preconceito, gente, ele vai muito além disso. Muito além disso. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem isso. Quer ver uma pessoa que sofre um preconceito gigantesco, que as pessoas não conseguem disfarçar no Brasil? Deficientes mentais. Pessoas que têm alguma alteração mental, pessoa que tem alguma restrição mental. Meu irmão, se tu pegar um ônibus lotado e tiver um deficiente mental num banco, ele vai a viagem todinha sentado sozinho e o banco do lado dele vazio. Se você vê Vamos lá. Você vê uma pessoa deficiente mental pedindo dinheiro no sinal, olhe para os carros dos lados, só vê os vidros subindo. E não é medo de assalto. É medo da reação. Você não sabe porque a pessoa é deficiente mental. Deficiente mental, bicho, sofre muito no Brasil. Porque dependendo da deficiência mental, o cara entende que ele é diferente do outro. Que ele é diferente da maioria. Olha que bagaceira isso. É igual síndrome de Down, autismo, que tem vários níveis. Tem um síndrome de Down severo e tem um síndrome de Down que só muda a fisionomia. E muitos deles entendem quando eles chegam no lugar que vê todo mundo olhando para eles, cara. Sabe? O cara entende. Você imagina o tanto que aquilo não dói nele. Fala, estão me olhando porque eu sou diferente, cara. E ele sabe que é. Isso é um preconceito. Aí eu te pergunto, esse tema já entrou para debate na sociedade? Eu não acho legal isso. Você quer ver outra pessoa que tem um preconceito enorme? Preconceito inclusive, tá? Profissional, idoso. Eu tenho um amigo professor que foi mandado embora agora, no começo do ano, e está até hoje sem arrumar emprego. E ele fala, Mário, é por causa da minha idade. Entendeu? E eu vejo isso nitidamente. Quando eu chego nas empresas, nas escolas para fazer entrevista, tá todos os caras da tua idade para mais novo. O que tu acha que o coordenador vai colocar para dar aula? Eu vou colocar um cara jovem, pô. Para lidar com jovem, de preferência o cara que tem o biotipo dos jovens de hoje. A tatuagem, estou falando mal, né? Não estou falando mal. Tatuagem, um brinco, a mesma linguagem, entendeu?
E aí o cara mais velho vai ficando escanteado. Preconceito, pô. Entendeu? A dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho de um idoso é muito mais, depois dos 50 anos, é muito maior. Então, se a gente for preconceito religioso, com todo respeito, quero deixar bem claro para vocês aqui, a minha esposa é evangélica, eu frequento a igreja evangélica, eu sou católico, mas eu frequento a igreja, inclusive eu tenho ido mais na evangélica do que na minha, né, porque todo domingo eu vou ao culto lá para levar a minha esposa, inclusive virei amigo pessoal do pastor dela, né? Cara, sensacional, meu amigo, aconteça o que acontecer, ele vai comigo, eu vou levar ele para o resto da vida. Então o que é que acontece? Mas você já pensou se hoje um jovem da sua idade, no ensino médio, por exemplo, se vestir com aquela maneira tradicional, cabelo grande, saia longa, nem amizade vai conseguir fazer. Estou exagerando? Não. Vai ser uma pessoa escanteada. Vira chacota, meme. Você que se veste aí do jeito que todo mundo se veste hoje em dia. Cara, se você for evangélico, chegar aqui na hora do intervalo, ou cristão, abrir sua Bíblia, começar a ler, ninguém vai chegar perto de você, cara. É uma coisa assim, preconceito religioso. E um novo preconceito que eu estou dizendo, isso vai acabar caindo em prova. O mais novo preconceito no Brasil é o preconceito político. E esse é, meu irmão, isso é complicado. Ele e o religioso, para mim, são os piores. Eu vou te dizer por quê. Preconceito político. Nós, no Brasil, nós chegamos a perder amizade, nós chegamos a perder emprego, tá? Nós chegamos a ser tirado de grupos de WhatsApp, tirado de rede social, de muitas pessoas se você falar em quem que você vota, qual é o seu posicionamento político. Todo mundo viu aí, eu não preciso falar, o tanto que isso aí está dando treta no Brasil. Confusão. Todo mundo aqui deve ter visto aí um grupo de família que se acabou na eleição. Ou ficou sabendo de algo muito próximo relacionado a isso. Isso só tem um problema, gente. Isso só tem um problema. Pensa comigo, reflete comigo. Todo grupo terrorista, ou grande maioria dos grupos terroristas, eles surgiram por causa de que causas? Política e religiosa. Todos, se não for todos, quase. É por treta política, por treta religiosa. Professor, aí não é por questão étnica, não, política. A etnia entra em política. Entendeu? Ou seja, nós estamos assistindo com essa polarização no Brasil hoje, tá? O embasamento, se vai chegar a acontecer, eu não sei. Eu até acho que vai, tá? Eu até acho que vai, tá? Mas a gente está vendo o embasamento no Brasil do surgimento, do início, né? Do surgimento de grupos terroristas. Percebe? Atentado contra a vida sem chance de defesa para a vítima. Vamos lá. Aquela facada lá, que independentemente, se não estou falando da pessoa, estou falando do ato da facada, do cara que está liderando a pesquisa para presidente. Aquilo ali é um ato terrorista, gente. Tentou contra a vida. Matar o cara para não deixar o cara chegar ao poder. Então nós já temos esse tipo de coisa no Brasil. Professor, o quebra-quebra do 8 de janeiro. Pera lá. Eu estou falando isso aqui com vocês porque eu confio no intelecto de vocês. Eu confio que em momento nenhum parece aqui que eu estou defendendo político A acusando político B. Não. É porque nós temos que tomar muito cuidado com o uso dos termos científicos. Tudo bem? Assim como na língua portuguesa eu não posso falar subir para cima e descer para baixo, eu não posso chamar de genocídio o que não é genocídio. Eu não posso chamar de fascismo o que não é fascismo. Percebe isso? Não posso. Quer que eu te prove isso? Se cair na sua prova da SpaceX que o que houve no Brasil no ano passado foi genocídio e fascismo, e você marcar correto,
você vai errar a questão. Porque tecnicamente está errado. O que aconteceu no 8 de janeiro, deplorável, eu condeno gigante, acho que quem fez tem que ser punido. Mas o que a gente teve no 8 de janeiro não foi terrorismo. É vandalismo, é diferente. Os caras quebraram, estragaram um prédio público, eles não tentaram contra a vida de ninguém, não mataram ninguém, não tentaram matar ninguém. Não é terrorismo, gente. É deplorável, é errado, tem que punir. Isso nem discuto. Mas, igual o professor de língua portuguesa, quando ele escuta assim alguém falar, que eu entrei para dentro, o cara chega e encolhe, né? Ele fala, ai, dói nele. O professor de geografia, o professor de filosofia, que não é militante, tá? O cara que, o compromisso dele é com a geografia. Ele sabe disso. Tanto é que é como eu falei para vocês, se cair na prova de vocês que o que aconteceu no 8 de janeiro foi um ato de terrorismo e tu marcar correto, você vai errar a questão, amigo. Aquilo ali foi vandalismo, misturado com teoria do bando. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Que é o que eu falei do Felipe Melo lá. Podia ter acontecido a teoria do bando. Exato. Se um cara pula aquele murinho do Maracanã lá, que é igual aqui no Mané Garrincha, você tem o acesso livre ao jogador. Se um cara, ele deu sorte demais ali, cara, era para ter acontecido uma tragédia. Se um cara pula e vai para cima dele, tava até agora lá a briga. E não separa, como é que você vai separar 70 mil pessoas brigando? A briga é generalizada, ia passar para as arquibancadas, no meio do campo. Então, numa situação igual aqui, ó. Aqui não, porque é cursinho, você está aqui porque você quer. Mas você pensa eu numa sala de ensino médio de manhã, numa sexta-feira. Dá 11 horas, a aula acaba meio-dia e 40. Eu passo na porta das salas falando assim, bora galera, vamos vamos galera, vamos. Não fica ninguém, amigo. Vai todo mundo embora. No meio de uma situação tensa igual foi o 8 de janeiro, na hora que o primeiro quebrou o primeiro vidro, tem muita gente, bicho, presa hoje por conta da teoria do bando, naquele 8 de janeiro. Cidadão de bem que perdeu o emprego, acabou com a família do cara. Porque o cara estava lá e aí ele chegou, estava andando ali pelo STF, ali pelo Palácio do Planalto, lugar que ele nunca andou ali, mas ele estava de fora. O primeiro quebrou a janela, o cara se empolgou e deu um chute também, a câmera pegou ele. Cidadão de bem, réu primário. Entendeu? Está preso até hoje. Está enrolado. Né? 6 meses quase preso aí. Então, assim, é uma coisa, a tal da teoria do bando. É por isso que quando eu, Mário, vou em manifestação, eu fico lá nos cantos, filho. Segurança com a minha esposa aqui, de boa, só assistindo. Polícia chegou, o clima começou a ficar tenso. Vamos? Vamos. Lá na meiuca, jamais. Porque eu tenho medo da teoria do bando. Ou você faz o que você não queria fazer, ou você, por estar no meio, acaba... Deixa eu te falar, tem gente que está presa que não encostou em nada, gente. Tem 500 e não sei quantas pessoas presas do 8 de janeiro ainda. Simplesmente o cara estava ali num lugar que ele nunca tinha ido. Caramba, a galera aqui, ó, chegamos aqui no Palácio do Planalto, tá? O cara tirou uma selfie, ele tá ali encostado na entrada ali e tal. De repente quebraram o vidro. Ele falou, rapaz, eu nunca entrei aí. Ele não encostou em nada, mas ele só entrou para olhar lá dentro como é que é. Caramba, tirar uma selfie aqui. Tirou. A câmera pegou o cara tá preso. Sabe aquela história de falar assim, tô fazendo nada, vou ali tomar uma cadeia. Vocês vão ver muito isso quando vocês entrarem na vida militar. Tem muito militar, bicho, que, cara, é impressionante. Impressionante. Meu irmão, meu cunhado, vários amigos meus são tudo aí da aeronáutica, do exército. Eles falam, Mário, eu falo, bicho, é mentira que o cara fez isso. Fez. Teve um talentoso até que virou meme aí uma época dessa atrás. Ele estava lá, de serviço, tirou uma selfie, postou e falou aqui, escreveu assim, aqui de boa, sem fazer nada no serviço, como sempre. Aí a página do Exército viu
E comentou na foto do cara: não se preocupe, arrumaremos ocupação para você. Esse aí, meu amigo. Esse aí, tu imagina. É aquela famosa história: estou fazendo nada, vou ali tomar uma cadeia. Tudo bem? Vamos agora para a geografia do Brasil. Ou geral.